Olá, meus irmãos! Que alegria estar aqui mais uma vez participando da conferência Onda Dura. É uma alegria para mim estar aqui ministrando você. Creio que para você é uma alegria estar aí reunido como igreja para receber da parte do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Eloy, sou pastor da Onda Dura, estou pastoreando a Onda Dura Portugal, falo direto aqui do Porto, em Portugal, ministrando você e trazendo hoje a palavra do Senhor. O tema que eu fui incumbido de falar hoje para você é a unidade que supera a geografia. De fato, a distância, o não estar presencialmente, a distância física, ela sim se constitui como um grande desafio, muitas vezes, para a unidade da Igreja de Cristo e para o avançar da obra do Senhor. É por isso que esse tema foi trazido à tona para que nós falássemos no dia de hoje e então trabalhássemos, ouvíssemos e fôssemos transformados pela palavra do Senhor. Eu vou usar o texto de Filipenses, no capítulo 2, nos versos 12 até 18. Mas antes de fato, lermos esse texto, eu queria trazer uma breve recapitulação da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo, depois de então ter falado da alegria dele em ver aquilo que estava acontecendo na igreja de Filipos, ao fato também de ele estar sendo pregado, Cristo estar sendo pregado naquela igreja, Paulo também fala da sua própria vida, né? Paulo explica e fala também que a sua vida era dedicada a esse fim. Ele, depois dessa introdução, ele traz então uma exortação àquela igreja. E essa exortação à igreja, ela tinha um foco: restaurar a unidade, restaurar a harmonia que havia ou deveria haver no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 27, que é o verso que abre essa sessão do apóstolo Paulo, onde ele vai tratar a igreja, onde ele vai direcionar a igreja e exortar a igreja, diz o seguinte: o apóstolo Paulo diz: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. O apóstolo Paulo então fala acerca de um viver de modo digno do evangelho, das boas novas de Cristo. Ele fala sobre estarem firmados e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos. O apóstolo Paulo então fala dessa ênfase de fazermos juntos em um só espírito, e são exortações que conclamam a igreja a viver o seu chamado de modo unitário, em unidade, que é o que nós estamos tratando nessa conferência, propondo como um tema para essa conferência. O apóstolo Paulo ainda vai falar no capítulo 2, no primeiro verso, ele diz o seguinte: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? E então o apóstolo Paulo diz no verso 2: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos a mesma forma de pensar e um só propósito. Ou seja, com a mesma forma de pensar e com o mesmo propósito, o apóstolo Paulo diz que a igreja deve viver. Viver uns com os outros de modo sincero, amando-se mutuamente, trabalhando juntos. As exclamações do apóstolo Paulo são em prol da unidade, da harmonia entre os irmãos, de um viver juntos, de estarem colaborando uns com os outros em harmonia como igreja. O apóstolo Paulo traz essa ênfase nesses primeiros versos.
Os cristãos daquela época, de fato, estavam falhando, eles estavam pecando contra o Senhor, quando eles então assumiam uma atitude egoísta de se colocarem como mais importante do que os outros, de defenderem somente os seus interesses em detrimento do interesse do todo. Até mesmo o anunciar a Cristo, como o apóstolo Paulo fala no começo da sua carta, ele era vivido em muitas vezes por inveja, por rivalidade, por vaidade. O apóstolo Paulo fala que Cristo estava sendo pregado, mesmo que alguns pregassem por inveja ou rivalidade, e ele se alegrava por Cristo estar sendo pregado. Mas obviamente que reprova o fato de a igreja, de dentro da igreja, haver esse comportamento, essa atitude invejosa, de rivalidade, essa atitude que causava desarmonia no meio do corpo de Cristo e abalava a unidade do corpo de Cristo, abalando assim o testemunho do corpo de Cristo. A falta de união, de harmonia, de unidade daquela igreja, até a falta de um amor genuíno era claramente perceptível naquela igreja. Perante, então, esse cenário, o apóstolo Paulo se posiciona e, a partir do verso 5, no capítulo 2, ele traz as palavras que são uma das palavras mais maravilhosas de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento, que é considerado, na verdade, um hino soteriológico, que fala acerca da atitude de Cristo. O apóstolo Paulo, então, perante aquele cenário, ele escreve apontando para aquela igreja olhasse para a atitude de Cristo, que é o modelo nosso, o modelo ao qual nós devemos viver. E ele diz que nós deveríamos imitar, deveríamos ser como, deveríamos fazer como o próprio Cristo fez, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar, mas ele se esvazia de quem ele é, ele se esvazia a si mesmo, ele assume uma posição de servo, ele nasce como um ser humano. Você imagina o Criador nascendo como um ser humano. Ele então serve, adota essa forma humana e se humilha, servindo e sendo obediente ao Senhor. E aqui está, na verdade, uma ênfase do que o apóstolo Paulo vai trazer para essa igreja: o trabalhar de modo obediente, o viver de modo obediente, como o Senhor foi, e inclusive até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo, então, traz essas palavras mostrando o modelo ao qual a igreja deveria se espelhar. Ele traz essa exortação, ao passo que também, na sequência, ele fala nos encorajando acerca da exaltação de Cristo. E nós devemos seguir o mesmo caminho. E então, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo começa a exortar aquela igreja a uma prática renovada. Uma vez que ele percebe o problema, uma vez que ele traz a resposta, que é a atitude de Cristo, agora ele vai conclamar aquela igreja a praticar a doutrina que ele mesmo instruiu aquela igreja por muito tempo e que agora ele estava relembrando aquela igreja. Porque, de fato, a verdade deve nos conduzir à prática. Ele então vai trabalhar uma aplicação profunda acerca dessa doutrina, desse ensinamento que ele relembra aqueles cristãos de Filipenses, os filipenses, aqueles cristãos de Filipos. Ele então faz eles relembrarem as instruções que ele mesmo tinha trazido, como eles obedeciam na época do apóstolo Paulo. Ele então relembrou através da carta esses irmãos. Lembra quando vocês estavam na minha presença e eu na presença de vocês, quando eu instruía vocês? Vocês se lembram disso? Pois vocês devem obedecer, continuar obedecendo da mesma forma que vocês obedeciam naquela época, diz o apóstolo Paulo no verso 12, que nós já vamos ler. E além disso, você vai perceber o apóstolo Paulo conclamando aquela igreja a continuar o seu desenvolvimento na salvação que receberam por meio de Cristo. De fato, o desenvolver a salvação vai coincidir com um viver buscando a unidade, com um viver obediente que leva ao amor genuíno um pelo outro, a um viver obediente que vai levar então a igreja a brilhar,
a luz de Cristo que está nela, a resplandecer a luz de Cristo que está nela. E é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, nesse tempo que temos juntos. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, no verso 12, para que você possa acompanhar comigo a leitura. Filipenses capítulo 2, versos 12, nós iremos até o verso 18, essa é a porção que nós trabalharemos aqui hoje, durante esse tempo que estaremos juntos. O apóstolo Paulo, então, no verso 12 em diante, vai dizer o seguinte: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo isso sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e nós orarmos e pedirmos ao Senhor que fale conosco nesse tempo. Espírito Santo de Deus, conduz a tua igreja, ó Pai, durante esse tempo em que vamos refletir acerca da tua palavra. Derrama sobre a tua igreja a graça restauradora, a graça renovadora, a graça transformadora sobre a tua igreja. Que possamos, ó Pai, crescer nesse tempo de conferência em unidade. Que possamos, ó Pai, estarmos munidos da Tua graça para vivermos o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Que esse tempo em que estaremos juntos, Pai, seja um tempo para aprendermos e sermos instrumentalizados, para que vivamos a unidade independente de estarmos presentes uns com os outros ou de estarmos distantes geograficamente. Que a tua unidade, ó Pai, que a unidade que temos no Espírito não seja abalada pelo fato de estarmos distantes uns dos outros, mas ensina-nos, Pai, a nos mantermos em unidade, mesmo se a dinâmica do teu reino nos levar para distante. Que possamos, ó Pai, sermos um e assim resplandecer a tua luz. Que nós, como luminares, como estrelas, possamos brilhar sobre uma geração perversa, corrompida e manifestarmos a tua glória como igreja, ó Pai. Faz isso em nosso meio nesse tempo. É o que nós oramos e pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, então, está falando aqui acerca de um detalhe muito importante. Ele fala que eles, aqueles cristãos de Filipos, deveriam continuar obedecendo. Porque um dia o apóstolo Paulo esteve presente, sentou com eles, olhou nos olhos e ensinou, instruiu aquela igreja. E então ele fala: agora eu não posso fazer isso, eu não posso estar com vocês porque estou preso. Estou limitado, não consigo sair daqui para ir até vocês, para então instruí-los de novo, ou ensiná-los, ou fazer vocês reaprender algo. Então o apóstolo Paulo, ele fala: agora que eu estou longe, é mais importante, é tão importante quanto, é ainda mais importante que vocês façam, ou seja, que vocês obedeçam ao Senhor. O apóstolo Paulo aparentemente então estava corrigindo esses pecados e falhas que haviam naquela igreja, que quebravam a harmonia, que quebravam a unidade daquelas pessoas, daquela igreja, porque
Talvez eles tinham esquecido ou tinham abandonado os ensinos e as instruções do apóstolo Paulo. Ou talvez por Paulo não estar presente, eles não temiam tanto obedecer e continuar desenvolvendo a sua salvação, porque o apóstolo Paulo não estava ali, semelhante à atitude, por exemplo, de crianças, quando seu pai, sua mãe, seus pais não estão perto, se sentem no direito de fazer de qualquer forma e serem, então, rebeldes, desobedientes, ou só obedecerem quando seus pais estão presentes. Talvez não havia mais o temor no meio daquela igreja, como se a falta da presença do apóstolo Paulo ali fosse uma desculpa para eles então desobedecerem. Fato é que aquela igreja foi se deixando levar pelo seu ego, foi se deixando levar pelas suas vaidades, foi se deixando levar por suas cobiças, invejas, rivalidades e todo tipo de atitude nesse sentido, ao ponto de comprometer a unidade, a harmonia que havia entre eles, manchando assim o testemunho da igreja. Eles estavam falhando na obediência, e isso falhava no testemunho ao qual eles davam para fora da igreja. Isso não era desejável de eles viverem, porque Cristo não vivia dessa forma, porque o apóstolo Paulo não vivia dessa forma, porque a igreja de Cristo não deve viver dessa forma. E então ele conclama, ele diz, ele frisa isso: vocês devem obedecer hoje como vocês obedeciam na época em que eu estava aí. O apóstolo Paulo então frisa isso. E de fato, meus irmãos, a distância é um fator desafiador para a igreja de Cristo. É um fator desafiador para a unidade que nós temos. A distância, ela põe à prova a maturidade do cristão. Ela vai nos expor e vai nos pôr à prova em vários sentidos. Por exemplo, ela vai expor o cristão à sua sede de poder, de se apropriar de algo que não é dele, de fazer mau uso daquilo que é de Deus e não pertence a ele. Ele vai então talvez dar vazão à desconfiança. Quantas pessoas, quando se distanciam da sua liderança, ou quando se distanciam da igreja, da comunhão, ou quando se distanciam das pessoas do seu ciclo, então começam num quadro de desconfiança patológica, e isso os leva a pecar. Também dá vazão ao sentimento de abandono, na verdade expõe as fragilidades emocionais das pessoas, expõe as carências emocionais de cada um. E isso também é percebido, por exemplo, na sensação que as pessoas têm muitas vezes da liberdade de não estar na presença de alguém que as estava vigiando e agora se sentem livres para incorrer numa libertinagem do tipo: eu posso fazer tudo o que eu quero porque ninguém está vendo. Como a distância vai expondo as pessoas, vai pondo à prova toda a doutrina que elas aprenderam, assim como os filipenses que tinham ouvido do apóstolo Paulo, mas então de alguma forma não estavam vivendo aquilo. Põe à prova, inclusive, o senso de missão, desviando o crente daquilo que ele deve viver, desviando o crente de congregar, de se manter em harmonia com os irmãos, de sustentar e suportar os irmãos, ao ponto também de ser sustentado, ser suportado. Fato é que a distância faz muita gente se perder. Não sei se você já viveu algo nesse sentido, mas muita gente se perde na distância. E a unidade que nós temos, ela precisa superar, ela precisa extrapolar a geografia que nos separa. Para isso, nós precisamos amadurecer. Preste atenção, por exemplo, na dinâmica de uma família. Você provavelmente nasceu dos seus pais e então chegou num lar, você era totalmente dependente dos seus pais. Aí você cresce, aprende as funções básicas da vida, como andar, comer, falar. Depois você começa a aprender os valores. Quando você é criança, pré-adolescente, você vai amadurecendo, você vai aprendendo os valores, vai aprendendo coisas que são mais subjetivas e não tão objetivas. Vai adotando esses valores, você vai crescendo, vai sendo exposto a viver e praticar esses valores, e aí então você chega na vida adulta. E o fato é que todos nós somos conduzidos, como o autor de Hebreus diz, que nós tomamos o leite espiritual para então amadurecermos e sermos capazes de mastigar carne.
E é de fato para isso que nós devemos nos direcionar, é para isso que nós devemos avançar, para nós sermos adultos. E quando você se torna adulto, algumas coisas são naturais que aconteçam. As responsabilidades da vida vão bater a sua porta. E se você não atender, se você não abrir a porta, as responsabilidades da vida vão bater na sua cara. Você precisa reagir, porque a vida vai pedir que você reaja a ela. Seus pais, meus irmãos, assim como o meu, assim como o de todo mundo, eles envelhecem. Nossos pais, a tendência é que eles morram e nós não tenhamos mais eles. Ou pelo menos que a gente case e vá morar na nossa casa, distante dos nossos pais. Isso não é uma desculpa para nós esquecermos tudo o que aprendemos deles. Fato é que a dinâmica da vida vai nos empurrando. Os seus filhos virão e eles provarão você em tudo que você aprendeu, sabe, está vivendo. Os filhos adolescentes colocam os pais em várias enrascadas, porque os filhos adolescentes não conseguem tolerar a incoerência dos pais. Então nós precisamos ser pessoas adultas na nossa vida, assumirmos as responsabilidades e sabermos que nós vamos precisar amadurecer. E é assim na fé cristã. Parece que hoje nós temos muita instrução, muito conteúdo. Nós vamos comendo e nos ingerindo muito conteúdo, mas talvez falte mais a prática. É conteúdo demais, prática de menos. Talvez nós estamos num ciclo vicioso que não saímos da vida adolescente e queremos ali consumir e não queremos praticar aquilo que nós consumimos, não queremos nos dar as responsabilidades da vida. Se você está vivendo os primeiros anos da sua caminhada, aproveite esse tempo. Aproveite tudo que você tem aprendido com os seus líderes. Aproveite a convivência com o seu pastor, com os seus líderes, com os seus irmãos. Porque um dia a tendência é isso acabar. A tendência é você não ter mais o seu pastor, o seu líder, para consultá-lo, mas você vai ser um pastor, entre aspas, e um líder, entre aspas, alguém ao qual as pessoas vão se referenciar. Precisamos abraçar esse avanço, porque a continuidade do avançar, na verdade, da obra de Cristo está relacionada ao seu povo maturar, ao seu povo crescer e crescer em obediência, e obediência tal que sustenta a unidade e a harmonia do corpo de Cristo. Caso contrário, meus irmãos, nós vamos estar fadados a ser um grupo de amigos limitados que não consegue cumprir o ID do Senhor. Por isso nós precisamos avançar e amadurecer. A nossa unidade entre nós precisa superar a geografia, a distância. Para isso nós precisamos amadurecer. A nossa unidade precisa ir além da nossa presença física. Por isso precisamos ser fortalecidos. O apóstolo Paulo, ele vai então começar a tratar de como nós podemos então nos fortalecer como cristãos, para então sermos obedientes e então podermos avançar como corpo de Cristo. Podermos então ir por todas as nações, podermos então multiplicar a igreja de Cristo, avançar, abranger territórios, ir além. O apóstolo Paulo vai nos ensinar como que nós devemos fazer isso. Ele vai nos dar aqui alguns pontos e algumas questões preciosas nesse avanço. O verso 12, na parte B, vai dizer o seguinte: trabalhem com afinco a sua salvação. Nós recebemos uma salvação do Senhor e precisamos trabalhar com afinco ela, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês. Deus está agindo em nós, Deus está trabalhando em nós, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Um primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é dizer a você o seguinte: é Deus quem nos sustenta, não são pessoas. Você precisa aprender isso, para que você amadureça e não dependa patologicamente das pessoas.
Mas você assuma a sua vida adulta, espiritualmente falando, e você saiba que é Deus quem nos sustenta, ou seja, obedecendo a Deus. Deus é o motivo pelo qual nós obedecemos. Ele é o alvo para o qual nós obedecemos. Ele é o motivo pelo qual nós obedecemos. É Deus. Obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder. É Deus quem nos capacita, meus irmãos. É Deus quem nos dá a capacidade de lhe obedecer. A fonte é Deus. Essas palavras, agir e poder, são a mesma palavra que dá origem à energia. É Deus que nos dá a energia para que nós então vivamos para Ele. É Deus quem nos sustenta, não são pessoas. Você precisa aprender isso, essa grande verdade, ao ponto de não se escorar nas pessoas. Porque à medida que elas forem embora, você vai definhar espiritualmente e vai morrer espiritualmente. Por isso, aprenda a não colocar a sua expectativa completa nas pessoas. É preciso que nós saibamos o lugar das pessoas e o lugar de Deus. É preciso que nós conheçamos a diferença e tenhamos discernimento em relação a isso. É preciso que nós saibamos que a nossa energia não está nas pessoas, a nossa energia está em Deus. É Ele que nos mantém de pé. O nosso alvo é Deus. Importa aquilo que Ele fala, não o que as pessoas falam. Importa aquilo que Ele pensa e não o que as pessoas pensam. É a presença de Deus que é inevitável e assim indispensável a nós. E não a presença das pessoas. E aqui eu não quero estar fazendo nenhuma apologia contra as pessoas, contra você ter relacionamento e ter interdependência em relação às pessoas, mas sim entender que na vida adulta você passa a depender mais de Deus do que das pessoas. A nossa esperança, enfim, está em Deus e não nas pessoas. Enquanto nós não soubermos isso, nós vamos estar presos, dependentes e estaremos, portanto, limitados e suscetíveis às circunstâncias ao nosso redor. E para que a igreja possa superar a geografia em unidade, é importante que cada um de nós saibamos que nós dependemos de Deus e não das pessoas. Não estamos aprisionados a elas. O segundo ponto que o apóstolo Paulo vai trazer, ele vai trazer a partir do verso 14, onde ele diz: façam tudo sem queixas e nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nós precisamos guardar o nosso coração em pureza. Eu e você precisamos vigiar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração, assim como o Provérbios diz: guarde o seu coração, pois dele dependem todas as coisas. Precisamos guardar o nosso coração, e o apóstolo Paulo fala isso, deixando a seguinte direção: façam tudo o que vocês forem fazer como corpo de Cristo, sem queixas, ou seja, sem murmurações. Essa palavra, ela tem a intenção de evocar aquilo que o povo de Israel vivia no deserto. Aquele povo se queixava e murmurava contra Deus e contra Moisés o tempo todo enquanto peregrinaram. Era um povo que não parava de reclamar. Eles reclamavam porque estavam no Egito, mas daqui a pouco eles reclamavam porque eles estavam no deserto. Eles reclamavam porque estava frio, eles reclamavam porque estava calor. Eles reclamavam porque não tinha comida, e daqui a pouco eles reclamavam da comida que tinha. Eles reclamavam que não tinham água, daqui a pouco reclamavam da água. Eles reclamavam de tudo. Eles murmuravam em todo o tempo. E a murmuração, meus irmãos, é extremamente desgastante. Para quem lidera, ter liderados que murmuram o tempo todo é desgastante. Para aqueles que são liderados por gente que murmura o tempo todo, isso é desestimulante. Precisamos guardar o nosso coração das murmurações. Quais têm sido os seus murmúrios dentro da igreja? Resolva a raiz das suas murmurações, para que você não seja essa pessoa que exerce esse peso contrário no avanço da obra de Deus. Além disso, o apóstolo Paulo fala: façam isso sem queixas nem discussões ou contendas.
As contendas, elas são as disputas, os debates que se mostram inúteis no meio da igreja. Coisa que não agrega de forma alguma, mas só distrai as pessoas e geralmente é feito por gente intencionada, que causa um ambiente terrível de dúvida, de pedra de tropeço no meio da igreja. Portanto, meu irmão, você precisa sondar o seu coração e ter cuidado para que você, então, saiba que você precisa fazer as coisas sem murmurações e sem contendas. Por que essas atitudes são tão reprováveis? Porque, meus irmãos, primeiro, elas dividem a igreja. As murmurações e as contendas, elas dividem a igreja. E eu arrisco dizer que dividem mais do que as heresias. As igrejas se dividem, porque os cristãos murmuram e porque os cristãos contendam entre si, e então o próximo passo para isso é a divisão. As igrejas são mutiladas por isso. Por isso, trate as suas murmurações, trate as suas contendas. E depois, mais à frente, nós vamos falar como isso deve ser feito. Mas é isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. E no verso 15, na parte B do verso, ele diz: levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus. Ou seja, o seu testemunho, irmão, ele precisa ser puro, de pureza. Você precisa ser carregado de um agir puro, inculpável. As pessoas de fora precisam olhar para você, para sua fala, para sua atitude, ler o seu coração e ver que não há algo ao qual você seja repreensível, ver que há sinceridade em você, a pureza no seu coração, ver que aquilo que você entrega ao Senhor é puro, é um sacrifício puro. Você é alguém que tem uma vida pura e inculpável. É assim que nós devemos viver. Por isso, dessa forma, viveremos como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Aqueles que olham para nós, aquela geração corrompida e perversa que olha para nós, ela não vai ver em nós nada ao qual possa nos acusar. Isso é viver do modo santo, inculpável, irrepreensível e puro ao qual o Senhor quer que nós vivamos. É como se Paulo estivesse dizendo: parem de murmurar, parem de contendar, vocês foram transformados. Agora vivam os relacionamentos de vocês de modo transformado. Agora vivam baseados na humildade de Cristo, irmãos. Nós fomos chamados a nos humilharmos, como o Senhor se humilhou. Nós somos chamados a um viver humilde, como o Senhor foi humilde. Nós precisamos viver dessa forma, porque se não vivermos assim, nós vamos dar vazão ao nosso ego, às nossas invejas, cobiças e tudo que há de mais. Um terceiro ponto que o apóstolo Paulo vai trazer é: nós devemos saber qual é o nosso alvo. O apóstolo Paulo diz no verso 15, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida. Ele fala que nós devemos brilhar. Ele fala que nós devemos resplandecer. Ele fala que nós devemos ser essa luz que resplandece. Assim como Cristo nos dá a sua luz e habita em nós, que nós resplandeçamos a luz de Cristo. Ou seja, que o mesmo exemplo que o Senhor Jesus nos deu, nós possamos ser dessa forma, apegando-se firmemente à palavra da vida. E é isso que de fato nos fará brilhar. Quando nós nos apegarmos à palavra de Deus, como o apóstolo Paulo ensinou os filipenses e como você tem sido ensinado dia após dia. Precisamos então brilhar como os luminares, como as estrelas que refletem a luz. Se fizermos isso, se vivermos dessa forma, como estrelas, brilhando como estrelas, faremos jus ao esforço de Cristo, de ter morrido na cruz para a nossa salvação. Faremos jus ao esforço do apóstolo Paulo, ele que se esmerava para que então os cristãos pudessem viver de modo santo, ou para que então os incrédulos pudessem crer no Evangelho. Se nós vivermos dessa forma, nós faremos jus ao esforço de quem tem nos discipulado, de quem tem nos pastoreado, de quem tem nos amado, de quem nos gerou em Cristo.
Nós precisamos saber que o nosso alvo é viver em unidade e que quando vivemos em unidade, nós fazemos jus ao esforço de quem nos trouxe até aqui. E em algum momento ensinaremos os outros e nos esforçaremos dessa forma, para que então brilhe a luz de Cristo a partir da igreja. Algumas semanas atrás eu estava ouvindo um podcast e um professor de geopolítica estava falando como que a igreja, ou melhor, como que o mundo avançou, se desenvolveu, alcançou invenções e um desenvolvimento tecnológico, enfim, em todas as áreas, quando ele passou a se organizar em nações, países e estados. Muita gente reunida debaixo de um guarda-chuva só, vivendo por uma causa, um propósito, amando a sua pátria. Isso fez com que a unidade entre as pessoas se desembocasse em coisas maiores, em descobertas, em um avanço nunca antes experimentado na história humana. Como é importante quando a igreja se junta, se une, quando ela dilui as suas diferenças para que o todo prevaleça. Como é importante que isso aconteça. Como é maravilhoso o quanto nós podemos avançar na obra do Senhor, o quanto nós podemos intensamente brilhar, se nós escolhermos viver sem queixas, sem murmurações, sem discussões, sem contendas, mas de um modo puro, tratando e cuidando do nosso coração. De fato, viveremos coisas muito maiores. O apóstolo Paulo vai dizer na parte B do verso 16: então no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. O apóstolo Paulo sabia o alvo, ele sabia para onde ele estava correndo. O apóstolo Paulo era consciente disso. A minha pergunta é: você é consciente do que você tem vivido como igreja? Você é alguém que tem direcionado seus esforços para o alvo correto, para o alvo de Cristo, para o alvo que Deus nos deu que nós vivêssemos? Qual é esse alvo, pastor? O alvo é que nós brilhemos como estrelas. O alvo é que a igreja brilhe, resplandeça perante uma geração pervertida e corrompida. Esse é o alvo do Senhor para nós. Faça disso o alvo da sua vida, porque o apóstolo Paulo fez disso o alvo da vida dele e ele se esmerava para viver dessa forma. Não viva a sua vida de modo vão, meu irmão. Talvez esse momento é um momento de você recalcular a sua rota. Talvez as suas inquietações em relação à igreja, suas murmurações, suas críticas, as tendências que você tem levantado dentro da igreja, que tem criado discussões inúteis, vãs, talvez a sua atitude para com a igreja, talvez o seu egocentrismo, talvez a sua vaidade, as suas cobiças tenham levado você a um viver que não é no alvo, como o apóstolo Paulo aqui então traz a nós. Não trabalhe de modo inútil, meu irmão. Saiba que você só tem uma vida e que você precisa viver ela direcionada ao alvo. Porque nós, meus irmãos, estamos construindo um legado. Nós, com a nossa vida, estamos construindo um legado. O que nós vamos deixar como legado para aqueles que olham para nós? Será que eles vão amar uma autopromoção mais do que amar a unidade da igreja? Será que as pessoas vão olhar para nós e vão amar mais a si mesmos do que ao corpo de Cristo? É importante que nós reflitamos nesse momento. Nos alinhemos à palavra de Deus, como o apóstolo Paulo fala aqui. Nos apeguemos, isso tem a ver com reter a palavra. E quando nós retemos a palavra, nós estamos, na verdade, também apresentando a palavra, entregando a palavra, dando a palavra de vida às pessoas. Que isso seja aquilo que nós, então, estamos vivendo. E por último, para encerrar esse tempo, nós devemos, como o apóstolo Paulo vai dizer no versos 17 e 18, nós devemos ter alegria em morrer por essa causa. Alegria por ter uma obediência que pode nos levar, inclusive, culminar na nossa morte. A alegria que Paulo tinha em dedicar a sua vida por essa causa, ao ponto de morrer por ela. E ter alegria em viver isso.
Olha o que ele fala no verso 17. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. E aí ele diz no verso 18, sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. O apóstolo Paulo é um testemunho de entrega pela causa de Cristo. Mas na verdade tem um fator que chama a atenção, que é essas palavras, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a como oferta a Deus. Sabe, irmãos, há em Paulo uma alegria em morrer pela unidade da igreja, em morrer pelo testemunho da igreja, em morrer pelo amor aos irmãos, em morrer por essa causa. O apóstolo Paulo, que era entregue a essa obediência, quer que os seus discípulos, os seus filhos, os cristãos, a igreja, viva isso da mesma forma. Porque não é viver a obediência de qualquer forma, não é obedecer amargamente, mas, meus irmãos, é ter alegria em obedecer, é ter alegria em viver isso. Ele quer transferir isso para os filipenses com essa carta, com esse trecho. E hoje aqui eu tenho a pretensão de transferir a você isso. Sabe, existe alegria em viver pela causa de Cristo. Paulo estava morrendo por ela, mesmo ele estando preso. Paulo estava vivendo os últimos capítulos de sua vida e havia a alegria plena nele. A pergunta é que eu faço a você, quando as coisas não forem do seu agrado, ainda assim, você obedecerá de modo alegre? Quando as coisas forem contrárias às suas convicções, mas para o bem da igreja, para o bem do avançar da obra, você, meu irmão, alegremente obedecerá. Quando as coisas não forem do seu gosto, do seu agrado, quando as ideias forem contrárias ao que você pensa, quando você estiver perdendo e os outros ganhando, ainda assim você obedecerá a palavra da vida de modo alegre. Porque essa é a questão que nos manterá em unidade, mesmo a despeito da distância. Como o apóstolo Paulo diz, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Há um privilégio, há uma graça e uma alegria em viver para Cristo, sofrer por Ele, perder por Ele, se sujeitar por Ele, se negar por Ele, se submeter com alegria por Ele. Essa é a unidade, meus irmãos, que supera a geografia, quando nós sabemos que é Deus quem nos sustenta, quando nós guardamos o nosso coração em pureza, quando os nossos olhos estão no alvo correto, apegados à palavra da vida, e quando nós vivemos em alegre obediência, a despeito de que isso custe a nossa vida. É por isso, meus irmãos, que nós vivemos. Você precisa saber dessa questão. A unidade, ela precisa superar a geografia que nós vivemos. Que Deus abençoe você, que essa conferência seja transformadora na sua vida e que a Igreja de Cristo brilhe intensamente através do nosso testemunho. Deus abençoe você. E aí, meu amigo, tudo bom? Você foi abençoado com essa pregação? Espero que sim. Nós vivemos dias inesquecíveis de Conferência Onda Dura 2022. E essa é uma das várias mensagens que está ao seu dispor para abençoar e edificar a sua vida. Porém, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós estamos a todo vapor preparando a nossa próxima conferência. E você não pode perder essa oportunidade de viver uma imersão de 3 dias intensos na presença de Deus. Eu creio que a tua vida vai ser completamente transformada ao viver essa experiência conosco. Eu quero te fazer esse convite muito especial. Na descrição desse vídeo existe um link para você poder garantir o seu passaporte e dessa forma presenciar junto conosco a manifestação da presença de Deus no nosso meio. Deus te abençoe, até a próxima.